Tu já sabe o que fazer agora, né? Liguem seus motores, porque nós estamos aqui na hora do anime de Chainsaw Man, episódio número 3, onde temos a luta de Denji contra o demônio morcego e a Power enganando o nosso Denjinho, se aproveitando porque ela tem peitos e pode oferecer para o Denji. Bora comentar sobre mais esse episódio de Chainsaw Man, que foi maravilhoso. Não teve só a luta que ficou muito bem animada, ficou incrível, como também umas partes ali da Power e do Denji, mostrando que a única coisa que eles queriam de fato era uma companhia. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje já tivemos o mangá de Chainsaw Man aqui no canal. Se você ainda não viu, capítulo 108 tá aí, você pode conferir aí no canal. Mas agora nós estamos aqui para falar sobre o anime de Chainsaw Man, episódio número 3, com um novo encerramento, juntando a banda Maximum de Hormona. Pra quem conhece essa banda sabe que, mano... Vocês sabem que é uma das bandas mais loucas do Japão, cantou a segunda abertura de Death Note e agora canta o encerramento de Chainsaw Man. E gente, esse episódio foi magnífico. Gostaria de saber o que vocês acharam agora da luta do Denji contra o demônio morcego, porque eu já reparei que o 3D, juntamente com a parte mais desenhada, ficou bem melhor do que no primeiro episódio. Eu já tinha gostado do primeiro episódio, então eu não tenho do que reclamar, mas agora pareceu mais desenhado e eu gostei bastante. Com isso, gostaria de saber a opinião de vocês. E eu queria saber também se vocês ficaram com raiva da Power, vocês que estão vendo ela pela primeira vez, por ela ter enganado o nosso Denjinho do amor. Meus queridos, o maluco só queria ter uma vida pra tomar um suquinho. Não era nada demais, a menina traiu ele. Sorte que ele é o protagonista da nossa história, senão o cara já tava na vala. E bom, já vamos começar comentando sobre esse episódio, sem antes deixar de agradecer pra todos vocês que estão deixando aquele like. Para aqueles que estão se inscrevendo, compartilhando e também comentando. Aguardo o comentário de todos vocês para saber o que vocês acharam desse episódio. E fiquem no vídeo até o final para que eu possa dizer para vocês as coisas minuciosas que Chainsaw Man trabalhou nesse episódio, além da porradaria, gore e da vontade do Denji de apalpar uns peitinhos. E bom, gente, vamos lá. O começo do episódio vai ter a Makima dando ali uma bronca no Denji e na Power, até porque o Denji é meio que o cuidador da Power, já que ela é uma infernal, e antes dela se tornar uma infernal, ela era o demônio do sangue. É por isso que ela consegue fazer aquela arma que parece mais a do Chapolin, acho que é uma marreta, né? Bom, uma marreta, e com isso ela cria a marreta a partir do seu próprio sangue e bate nos seus inimigos. Ela é uma demônia muito forte, mas muito impulsiva. E isso tudo está na parte sanguínea. Vocês já ouviram falar sobre aquelas pessoas assim, você é mais sanguíneo, você é mais não sei o que? Então, correlaciona diretamente com a Power. A Power, sendo uma demônio do sangue, ela tende a ser mais sanguínea. Quando a gente fala que uma pessoa é mais sanguínea, é uma pessoa mais nervosa, uma pessoa que vai pra cima, uma pessoa mais espivetada, uma pessoa mais hiperativa. Normalmente é mais nesse sentido, uma pessoa que se irrita mais fácil, e esse monte de outros adjetivos que você pode encontrar por aí. É por isso que, sendo o demônio do sangue, ela é desse jeitinho na sua personalidade. E isso é um grande acerto do autor. E bom, ela tá dando uma bronca nos dois porque é o seguinte: quando um caçador civil, que também é um caçador ali de demônios, ele acaba encontrando um demônio, o demônio fica por conta da responsabilidade dele. E com isso a segurança pública, que é onde a Makima, todo mundo ali tá trabalhando, não pode ir lá matar o demônio à torta e à direita. Com isso a Power não deveria ter matado ele, e o Denji também é culpado porque, né, ele deixou a Power livre como se fosse uma maluca. Nisso ele também leva a bronca e os dois começam uma briga maravilhosamente divertida. Só que a Makima é aquele tipo de mãe, assim, que pega as duas crianças e fala assim, eu não quero saber de quem foi a culpa ou não, entendeu? Eu quero que vocês se deem bem. Estão me entendendo? Vocês poderiam até ser presos pela cagada que vocês fizeram. Então é o seguinte, a única coisa que eu quero é que vocês sigam as ordens e pronto, acabou. Vocês vão se dar bem, vocês entenderam? Até porque se vocês não se derem bem, vocês vão ser cortados, meus queridos, vão ser mortos. Então vocês só têm essa escolha: me obedeçam como cachorrinhos e pronto, acabou. Tanto que a Power fica até com medo, né? Depois de ter brigado ali com o Denji e culpando o próprio Denji, falando que a culpa foi dele, que ele que mandou. E mano, essa bicha, ela é fogo, mano. Se ela tem alguém pra colocar a culpa, ela vai botar a culpa. E mano, é tipo uma criancinha mesmo. É como se o Denji fosse o irmão mais velho e ela fosse a irmã mais nova que ele tem que cuidar. E aí ela acaba culpando ele pelas próprias atitudes que ela toma. Então essa parte é
muito engraçada, só que os dois vão ter que parar de brigar e se dar bem. E detalhe pra que baita controle que a Makima conseguiu colocar nos dois, porque os dois ficam cheios de medinho quando ela só dá um tique ali, e ela nem precisa levantar a voz, gente. Ela só precisa falar bem calmamente ali, ó: eu quero que vocês façam o que eu estou mandando. E só daquele olhar, eles já são hipnotizados por aquele controle. Depois disso, o Denji e a Power, eles vão embora, vão ali tomar o seu suquinho e tudo. O Denji, ele quer continuar tendo essa vida porque o menor dos problemas não seria tomar o suco, mas voltar para aquela vida miserável que ele tinha. E outra, que o Denji, ele não quer morrer sem antes concretizar os seus sonhos. Seus sonhos de apalpar uns peitos, seu sonho de comer comida pra caramba, continuar vivendo esse sonho. Porque não foi só a realização do sonho, mas como também a permanência desse sonho, fazer com que esse sonho continue se tornando realidade e ele possa ter coisas boas para sua vida, que é o mínimo. Para quem não teve nada, agora ele tem, entre aspas, tudo. E nisso ele vai conversando com a Power e dizendo: pô, a única coisa que eu quero é continuar com essa vida e a gente tem que se dar bem, entendeu? Então se tiver que se dar bem com você, vamos tentar, né? Porque se a gente continuar do jeito que tá, nós estamos ferrados, os dois, aliás. Enquanto isso, a Power pega ali um gatinho, porque ela é muito apegada aos gatinhos, até porque ela tinha um gatinho chamado Miauzinho, ou Miyako, né? Que é como ela chama no japonês. E a Power começa a contar um pouquinho mais pra gente sobre ela mesma, que ela tinha um gatinho, mas esse gatinho foi pego por um demônio. Então ela odeia tanto os humanos quanto os demônios, porque ela não entende os humanos, não entende também os demônios, e odeia os demônios porque eles pegaram o gatinho dela. E quem tem o seu animal roubado com certeza fica pé da vida, né, gente? E aí ela tem raiva ali dos demônios e resolve fazer uma bela de uma proposta pro Denji. Afinal, ele não quer apalpar uns peitos? Então, já que ele não liga pra nada além de apalpar os peitos, e o Denji já tava de olho nos peitinhos dela, né? Ela pega, percebe isso e fala assim: ó, que tal? Eu faço uma proposta, a gente vai salvar o meu gatinho, porque eu sei onde ele tá, com o demônio que ele tá, e aí a gente salva o meu gatinho, você luta com o demônio e você pode pegar nos meus peitos. Aí o Denji fala: o quê? O seu gatinho não tá bem? Peraí, então eu vou salvar ele. Mano, simplesmente hilário, velho. Mano, vai se ferrar, Denji, mano. Como esse cara é facilmente vendido, meu Deus do céu. Tudo por uns peitos, mano. Tudo é por um peito. Eu confesso que eu rachei o bico principalmente pela reação da Power. Tipo, ela percebendo que ele tava super animado pra salvar o gatinho. Tipo, oh. Achei demais, velho. É aí então que os dois vão diretamente pro local onde está aquele demônio, que vai ser o demônio morcego, e o Denji e ela começam a conversar, e o Denji começa a explicar um pouquinho sobre a Pochita e a relação que ele tinha com a Pochita, que era a sua única amiga. E mesmo que a Pochita tenha sumido depois que ele se transformou em Chainsaw Man, ela continua dentro do seu coração. Só que isso é literalmente falando, nós sabemos. Mas a Power, quando ela olha pra isso, ela fala assim: poxa, mas se você não tem mais como acariciar a Pochita, é como se ela tivesse morrido. Então não faz sentido o que você tá pensando. Esse negócio de, ela tá dentro do meu coração, esse negócio de sentimento, isso daí é um nada. Porque depois que a pessoa morre, acabou, não tem mais nada. É só um consolo idiota que você tem dentro da sua cabeça pra ficar pensando nessas besteiras. E aí então que o Denji fala assim: putz, grila, vou ter que aguentar essa menina que eu não sei nem se eu vou conseguir ser amigo dela. Mas ele olha pros peitos e fala assim: por uns peitos tá tudo bem. E essa parte, gente, é legal do Denji, não pela analogia que ele faz sobre a Pochita estar dentro do seu coração, mesmo que ela tenha morrido. Mas eu acho legal essa parte porque o Denji, ele fez realmente uma amizade e pelo menos alguém aceitou ele. Tanto que vai passando a história dele de quando ele era pequeno, quando ele achou que a Pochita tinha sido devorada por um demônio, tinha sumido, e aí ele não estava encontrando ela, saiu correndo e quando a encontrou, dormiu abraçado com ela e eles tiveram ali um ao outro. Tanto a Pochita teve o Denji quanto o Denji teve a Pochita. Eles podem ter começado de uma forma meio estranha, né, com a Pochita devorando o sangue dele, eles fazendo um acordo, mas logo mais adiante, o Denji, que era um cara descarrado por todos, é acolhido por um demônio. E esse demônio faz uma bela de uma representação para os cachorros. E a gente sabe que os cachorros são um dos animais mais fiéis que tem, independente de quem seja. É por isso que eu acho legal, porque faz a relação do homem com o cachorro ali, o Denji com o cachorro, uma relação muito bonita de se ver. É por isso que na maioria das vezes os moradores de rua, eles têm cachorros ao seu lado. Porque pessoas, né, como nós normalmente, e aqui eu me refiro até a mim mesmo, não temos às vezes a coragem de nos aproximar de uma pessoa que é morador
moradora de rua. Por isso que a gente tem que valorizar muito o trabalho voluntário e talvez até quebrar os nossos próprios preconceitos para poder ajudar essas pessoas que estão em situações miseráveis no meio da rua. E muitas vezes quem aceita essas pessoas são simplesmente aqueles cachorros de rua que também ficam por lá. Não só por estarem sozinhos e serem descarrados pelas outras pessoas, porque às vezes o cachorro de rua tá todo machucado, todo ferido, por brigas assim que eles se envolvem. E por isso acaba que muitas das pessoas não acolhem esses cachorros, que deveriam ser acolhidos assim como o próprio ser humano que está ali como morador de rua, né? Eu acho uma bela de uma junção que o Fujimoto faz nesse momento. E bom, passando disso, nós vamos para a parte da Makima, que a gente vê umas outras coisas ali em Chainsaw Man envolvendo outros países, o governo americano, o governo soviético, algumas coisas que estão acontecendo no alto escalão e que para isso a Makima está usando pessoas promissoras e interessantes como o Denji e a própria Power para conquistar os objetivos dessas pessoas do alto escalão, para eles terem poder bélico talvez, porque parece que os americanos ou os soviéticos estão usando demônios como soldados. E bom, a gente já sabe, né? Tem guerras entre os países, então pode envolver muita coisa aí nesse momento. Bom, é depois dessa reunião que o Aki está dirigindo ali junto com a Makima, eles estão voltando para algum outro lugar, talvez para segurança pública, e o Aki começa a falar que o Denji não é um cara interessante, na verdade ele é um inútil e que não importa muita coisa. Só que a Makima começa a explicar pra gente sobre os poderes dos demônios, o quão forte pode ser um demônio. Ou seja, os demônios ficam ou são cada vez mais fortes de acordo com os seus nomes, se os seus nomes são temidos ou não. Por exemplo, um demônio do café não seria tão temido, porque não tem muita gente que tem café. Porém, o demônio do carro, esse sim poderia ser temido. E como o demônio do Denji é o de uma motosserra, bom, o massacre da serra elétrica, esse monte de coisa, talvez isso tudo possa levar ao demônio da motosserra ser um dos mais temidos. Dessa forma, quanto mais temido é um nome, quanto mais as pessoas o temem, mais força esse demônio ganha. Então imaginem, o demônio da morte, sei lá, o demônio do apocalipse, o demônio do que você quiser imaginar por aí. Deve ter até um demônio da abelha, né? Porque tem muita gente que tem medo de abelha, eu inclusive. E aí depois disso nós voltamos para o Denji e a Power, eles estão ali andando para uma casinha meio isolada e tudo, e nisso eles estão andando lá e tudo mais, só que a Power tinha dito pro Denji que ela não poderia peitar o demônio morcego, o demônio que estava lá, porque senão ele iria usar o gatinho como refém, por isso o Denji que teria que lutar com ele sozinho. Só que aí a Power vai junto. Nisso que a Power vai junto, ele estranha e fala, pô, mas você não falou que você não podia vir junto e tal? Ela falou, ah, eu falei. E bom, vocês já perceberam, a Power é uma baita de uma mentirosa. Nisso ela pega a sua arma ali, ó, e dá uma na cabeça do Denji, leva ele lá pra dentro, porque o acordo era o seguinte, pro seu gatinho Miyako ser salvo, o demônio morcego precisaria de um corpo humano pra ele se regenerar, tomando o sangue dos humanos. Porque como a gente sabe, os demônios sugando o sangue dos humanos, assim como funciona praticamente como os vampiros, você regenera a sua força. E com isso, ela trouxe o corpo do Denji, fez esse acordo e pediu, me dá o gatinho aí de volta. Só que aí o Denji viu isso tudo e falou, puta merda, hein? Desgraçada, me enganou. Só que aí ele suga o sangue do Denji, né? O Denji dá uma cuspida nojenta ali de sangue. O demônio suga assim e ele fala assim, pô, que sangue nojento. Porque o Denji tem sangue de humano e ao mesmo tempo tem sangue de demônio. Vocês se lembram lá atrás quando a Makima disse que o Denji tinha o cheiro de demônio e de humano ao mesmo tempo. Então, o gosto dele é nojento. E talvez por ele ser um pobretão, talvez o cheiro dele tenha sido mais nojento ainda. Com isso ele consegue regenerar o braço, mas vai querer procurar outras pessoas na cidade pra poder devorar. A Power nesse momento diz, me devolve meu gatinho, e aí o cara não quer devolver o gatinho, porque ele ganhou sangue ruim, então se ele ganhou sangue ruim, que se dane. E aí a Power começa a compreender o sentimento que o Denji tinha quando ele falou sobre a Pochita. E agora que ela sente na pele a mesma coisa do Denji, olha só o Fujimoto trabalhando com a parte de empatia. Às vezes pra gente entender a dor do outro, o sentimento do outro e tudo que ele tá falando, e até como ela foi insensível com ele, ela precisou passar pelo mesmo, né? Porque o cara vai lá, devora o gatinho. Assim, devora o gatinho não, devora o negócio inteiro ali, né? Mas engoliu ele, e depois engoliu a Power. E ela desistiu de viver ali, ela falou assim, ah, quer que se dane? Quero que morra. Então eu que morra também, porque eu sou uma merda mesmo. E aí finalmente ela compreende de fato a dor do Denji, porque é só quando a gente sente uma dor parecida ou igual, porque igual é muito difícil, mas bem parecida com outra pessoa, a gente passa a entender a dor da outra pessoa e o porquê a pessoa não quer passar por aquilo novamente, ou então o quanto aquilo significa pra ela. E aí ela percebeu que aquele gatinho significava demais.
animais. E aí a gente tem um flashback da Power muito, mas muito bonito. Por quê? Porque tanto ela quanto o gatinho que ela acabou conhecendo, e embora ela fosse o demônio do sangue e ficasse devorando todo mundo, comendo geral, quando ela viu aquele gatinho totalmente indefeso, ela quis dar uma chance pra esse gato sobreviver, ficar gordo e depois comer ele. Só que nisso ela foi criando um laço com esse gatinho, principalmente porque tanto o gato quanto ela eram duas pessoas sozinhas precisando de alguém. É nisso que ela conhece o gatinho, tem uma intimidade com ele, né? Cria meio que um laço, e mesmo depois do gatinho acabar ficando gordo, por ela ter esse laço, por ela ter passado esse tempo cuidando dele para que ele ficasse gordo, ela passa a gostar cada vez mais desse gatinho. Assim como ela ficava reclusa por ser um demônio, um gatinho se aproximou dela sem medo, e esse gatinho teve essa relação humana. Assim como o Denji tinha com a Pochita, como a Pochita fosse um cachorrinho, da mesma forma agora a Power tem com um gatinho. E isso trata muito da relação humana com os animais. Pelo menos quem gosta de animal, né? Porque a gente sabe que tem gente que odeia. Gostei demais como foi feito esse paralelo. E aí a Power acaba se entregando, é devorada ali pelo demônio morcego. Só que o Denji vai atrás dele. Devora um pouco, tira um pouquinho daquele sangue nojento dele. E eles começam uma batalha na cidade. E aí o Denji liberta lá a Pochita e ele fala: mano, eu só quero dar uma palpadinha, você tá comendo meus peitos, os peitos são meus, eu preciso pegar esses peitos. Então não confundam os objetivos do Denji, porque de longe ele vai ser em algum momento altruísta. Tanto é que quando ele está na luta contra o cara morcego, o morcego fala assim: ah, você quer salvar os humanos e tudo, mas o Denji só salva quando tem ou uma criança ali ou tem uma mulher no meio, porque só importa as mulheres, mulheres é o que importam pros homens. E como ele é um gado supremo e está a fim de pegar nos peidinhos, ele vai lutar contra o demônio morcego que está roubando a sua possibilidade de pegar nos peitos. E aí ele vai pra cima dele, e aí vai lutando, e aí é quando eu disse pra vocês, ele tanto tá pouco se lixando pros homens, que quando um homem tá lá no carro, ele pega e fala assim: mano, eu não tô nem aí pra macho não, joga o carro com o cara lá dentro mesmo. Só que o cara sai do carro antes, né, cara? E aí o demônio fica: mano, não tô entendendo, cara, tu é um demônio, como assim você tá lutando contra mim? A gente devia se unir. E aí o Denji vai meter na porrada pra caramba, e que luta sensacional. Gente, eu queria que vocês percebessem, vocês já notaram que o Denji, ele parece uma criança lutando? Ele não tem golpes super maravilhosos, assim, de tipo de Aikido ou de artes marciais, Kung Fu, alguma coisa assim. Ele luta como se fosse uma criança, ele luta correndo com os braços assim, tudo louco, e dá uns pulos muito doido. Eu gosto disso porque o autor, ele não só coloca o Denji e mostra pela personalidade dele que ele é uma criança, como também até na sua própria forma de lutar, ele luta como se fosse uma criança. Então a personalidade bate com o personagem, e aí você consegue gostar mais ainda dele, e ele fica cada vez mais divertido. E mano, o CGI e o traçado desse episódio tava muito bom. A trilha sonora então, mano, ela empolga demais. Quando começou a luta, termina naquela parte com o Denji dando berrão, e aí eu falei: putz, cadê o resto? Eu queria muito ver o resto, tava muito bonito, tava muito sensacional. Era porrada da cá, de lá, e ele cortando o demônio morcego, não sei o que, depois ele fatia o demônio morcego, e aí ele acaba ali o episódio. Eu fiquei esperando mais e não tive. Esse episódio passou em 2 segundos, nossa, meu Deus do céu, foi muito rápido, eu acho que eu até vou assistir de novo, porque foi muito bom, velho. Não teve só a parte da luta, mas teve essa relação dos humanos com os animais que eu gostei demais. E, mano, Chainsaw Man é isso. Ele aborda nos pequenos detalhes algumas coisinhas que às vezes a gente não nota. Eu, no caso, notei essas, mas vocês podem notar outras coisas. E eu gostaria de saber o comentário de vocês. O que vocês acharam? Vocês viram alguma coisa que eu possa ter passado batido e tudo? Alguma coisa que eu esqueci? Porque eu gostei bastante dessa parte da empatia e da relação do humano com o animal. Como o animal consegue ser muito mais fiel do que nós mesmos humanos, né? E consegue nos compreender. Aquele gatinho compreendeu a Power. O Pochita compreendeu o Denji. E aí então a Power só compreendeu o Denji quando ela perdeu o gatinho. Gente, episódio sensacional, foi demais, 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 sem censura nenhuma, mostrou a Power, entre aspas, meio pelada ali, mas, cara, sensacional, gostei bastante porque eu não gosto de censura de nada. Se precisar mostrar o bingolim do Denji, não tô nem aí também, tem que mostrar tudo. Então, gente, Chainsaw Man, maravilhoso, o encerramento também eu achei que ficou muito bom, com algumas referências às capas do mangá, então ficaram sensacionais, gente. Gostaria muito de saber o comentário de vocês, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até a próxima Fujimasfera. E não se esquece, galera, Chainsaw Man.